Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um momento de leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje nossa leitura, aleluia, será nos capítulos 25 e 26 de 1 Samuel e de Lucas 12, do 32 ao 59. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Capítulo 25 de 1 Samuel. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família e tudo que é seu. E ele soube que o Senhor está cortando lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, aleluia, não roubamos nada do que era deles. Pergunte eles e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e aos os seus criados e ao seu querido amigo Davi. Homens de Davi foram e deram o recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando. Aleluia. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que eu matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram, aleluia, o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: Põe suas espadas nos cintos. E todos os obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: A senhora soube? Davi enviou do deserto os mensageiros com saudação para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com ele, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de fígado seco, e pôs tudo sobre o jumento. Aleluia, tudo sobre jumentos. Então disse aos seus empregados: Vão na frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido.
Abigail, montada no seu jumento, e de repente, numa curva da descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger as propriedades deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e assim que ele me paga, aleluia, a ajuda que dei, que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. Aleluia! Aos seus pés, dizendo: Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que me impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora, aleluia, eu juro pela vida e pela agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicar serão castigados como Nabal. Senhor, não faça, Senhor, faça o favor de aceitar estes presentes que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa, aleluia, errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que ele prometeu e fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, então não esqueça de mim. E Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo que deixei de combater um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então, ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, aleluia, da ira de Deus, feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louve a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscar para a senhora ser sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa
tomou e montou o seu jumento e acompanhando por 5 empregados, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezurel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Palti, filho de Lais, da cidade de Galim. Outra vez, Davi deixa de matar Saul. Capítulo 26. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Arquila, em frente a Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Sif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam em no monte Arcla, em frente de Jazon, e Davi estava no deserto, e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filhos de Né, o comandante do seu exército. Saul dormia dentro de um acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisaia. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul e encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e lançar nele. Aleluia. Vamos pegar o jarro de água e a lança deles e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem no sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles. Gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe, e você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escute, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu, a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a me perseguir, este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Ó rei, escuta o que eu tenho a dizer.
Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia. E se foi feita, aleluia, uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus, para uma terra onde passa a adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel, aleluia, viria aqui para procurar uma pulga como eu? Porque me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem. Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois essa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco, cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos meus homens venha que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, aleluia, respeitei a sua vida, aleluia, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 25 e 26 de 1 Samuel. Agora iremos meditar no livro de Lucas, aleluia, do capítulo 12, do versículo 32 ao 59. Riquezas no céu. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Venda tudo o que vocês têm e dê o dinheiro aos pobres. Arranje bolsas que não se estraga e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubar e as trancas não podem destruí-la. Pois onde estiver a sua riqueza, aí estará o coração de vocês. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo. Esteja com a roupa bem presa, com o cinto e conserve aleluia, as lamparinas acesas. Seja como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparados. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, o próprio patrão se preparar para servi-lo. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes e o patrão os encontrará alerta, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Aleluia. Vocês também fiquem alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados. Aleluia! E a comer e a beber até ficar bêbado.
Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaço e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muita chicotada. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe, e muito. Aleluia. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que já tivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como sou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês, eu não vim trazer paz, mas divisão, porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quantos sentem o vento sussoprando, diz: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar o sinal da terra e do céu, então por que não sabe explicar o que querem dizer os sinais desta época? A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém disser acusações contra vocês e levar ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve a juiz. O juiz o entregue, aleluia, à guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.